Nesse vídeo eu vou falar de 7 erros muito comuns para você não cometer na hora de planejar o seu banheiro. Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniele Olgado, eu sou arquiteta. Nesse vídeo eu vou falar de 7 erros muito comuns em banheiros para você evitar. O banheiro é um dos menores ambientes aí da casa, né? Mas que também exige muita atenção na hora de planejá-lo e que também acaba gerando aí algumas dúvidas e erros muito frequentes. E o primeiro deles é em relação às medidas e ao layout. Então, uma configuração aí mais comum que a gente encontra é o banheiro mais retangular, tendo aí a bancada com a cuba logo na entrada do banheiro, na sequência aí a bacia sanitária e o box do chuveiro ao fundo. E aí a gente tem algumas medidas mínimas para que a gente consiga ter aí o mínimo de conforto ao utilizar esse espaço. O box do chuveiro deve ter no mínimo 80 a 90 centímetros. Claro que quanto maior essa medida, mais confortável vai ser esse box. A bacia sanitária, uns 70 centímetros entre aí a bancada da sua cuba e o box do chuveiro. Aí a gente consegue ter um espaço confortável para sentar, ter uma lixeirinha ali do lado, uma ducha higiênica. E aí o espaço para a bancada com a cuba pode ter no mínimo 40 a 50 centímetros. Então, se o seu banheiro for muito pequeno, pense primeiro nessas medidas do box e da bacia sanitária. E aí o que sobrar, você faz aí a bancada com a cuba. Então, a primeira coisa a se pensar na hora de planejar o seu banheiro é em relação a essas medidas aí para que você consiga ter um espaço confortável e funcional. O segundo erro muito frequente também é em relação aos revestimentos. Hoje em dia a gente encontra aí no mercado várias opções de porcelanato, cerâmicas para revestir o banheiro e muita gente acaba ficando aí na dúvida também de qual escolher. Para banheiros, eu prefiro sempre os porcelanatos que não absorvem a água, são super resistentes, duráveis. E a gente também encontra várias opções de acabamentos e estampas que possibilitam aí a criação de banheiros com mais personalidade também. E como a gente encontra essa variedade imensa de opções de porcelanatos, é necessário se atentar às especificações técnicas de cada um deles, tá? Muita gente gosta desse porcelanato polido, que é mais reflexivo e brilhante, mas é preciso tomar cuidado na hora de escolhê-lo, porque ele não é indicado para ser utilizado em pisos de áreas molhadas, tá? Porque em contato com a água, ele se torna mais escorregadio e em banheiro acaba se tornando muito perigoso, né? Principalmente aí na área do box. Então, para banheiros, procure sempre escolher um porcelanato com acabamento acetinado ou natural, que eu particularmente gosto mais da estética dele, e sem contar que vai proporcionar mais segurança para o seu banheiro. Aí, se você gosta desse porcelanato polido, quiser aplicar ele no seu banheiro, você pode aplicá-lo nas paredes, né? E no piso, sempre optar aí por esses porcelanatos com acabamento acetinado e natural. E aí também é necessário escolher o rejunte argamassa adequado para esse espaço, tá? Então você tem que verificar aí se a argamassa que você escolheu é adequada para o tipo de porcelanato que vai ser assentado ali. Se for um porcelanato de grande formato, é necessário utilizar uma argamassa específica. Então, na hora de escolher os revestimentos do seu banheiro, não pense somente na estética deles, tá? E sim nessas questões práticas aí, funcionais também, que vão até interferir na segurança da utilização desse banheiro. E aí que entra o terceiro erro muito comum, que é você pensar somente na estética e não na funcionalidade. Então, isso se aplica aos revestimentos e acabamentos, como eu já mencionei, e também a questão da marcenaria. Então, muita gente se preocupa mais com qual MDF escolher, qual cor vai fazer esse armário, e não nas questões práticas, né? Como que vai ser essa distribuição interna? O que eu preciso ter ali? Eu prefiro gavetas ou portas com prateleiras internas. Então, essa questão, por exemplo, de onde colocar a roupa suja, são detalhes que a gente precisa pensar que faz parte da utilização do espaço no dia a dia, que muita gente acaba pensando nisso somente depois que o espaço já está pronto. Então, dá para você fazer um gavetão aí abaixo da sua bancada para colocar essa roupa suja. Agora, se você tem bastante produtos aí no seu banheiro, é importante
importante que você preveja uma marcenaria que consiga armazenar todos eles. Então fazer um armário com portas espelhadas pode ser uma ótima solução, para você não deixar ali tudo empilhado, né? Aquela bagunça em cima da bancada, ou depois colocando ali um cesto de roupa suja mais improvisado, que não vai agregar na sua decoração, ou pode até ficar atrapalhando aí na passagem, né? Se o seu banheiro for pequeno. Então, na hora de planejar o seu banheiro, leve sempre em consideração essas questões práticas, funcionais do dia a dia, não somente a estética, tá? Claro que é legal ter um banheiro bonito aí, pensar na questão estética dele, mas essas questões práticas aí do dia a dia são fundamentais para que você tenha um resultado bacana também. O quarto erro muito comum é em relação aos acessórios, aos suportes do banheiro. Onde que vai ficar o porta-toalha, a papeleira? Então é muito comum as pessoas já comprarem depois que o banheiro tá pronto, né? Ir na loja, escolher esses acessórios pensando na estética, mas pode ser que esse porta-toalha seja muito grande para o seu espaço, não caiba aí na parede que você tem disponível. Para a toalha de rosto, por exemplo, é importante se atentar quando tiver um armário superior para onde essas portas vão abrir. Se você vai ter espaço ali naquela parede para colocar o porta-toalha, ou talvez você tenha que escolher um modelo mais simples, aquele de gancho, sabe? Para não ocupar tanto espaço, você conseguir deslocar ele um pouquinho, ou até mesmo se você não tiver espaço aí na sua parede para colocar o porta-toalha de rosto, prever talvez um apoio aí na sua bancada, né, para que você consiga deixar essa toalha. O porta-papel higiênico também, em muitos casos aí em banheiros pequenos você pode embutir ele na marcenaria, então já prever aí esse espacinho para a papeleira. Dependendo aí do seu banheiro, também dá para você utilizar aqueles suportes móveis que não precisam necessariamente serem fixados na parede, principalmente para banheiros de casas, apartamentos alugados, onde você não queira furar aí a parede para colocar esses acessórios, pode ser uma ótima opção também. Agora, se o seu banheiro for bem pequeno e você não encontrar os acessórios do tamanho que você deseja, precisar de uma medida mais específica aí, dá também para você mandar fazer esses acessórios em serralheria, que já vai trazer um diferencial a mais também para o seu banheiro. Então dá para você pensar nesses acessórios aí de diversas formas. Hoje em dia a gente também encontra em diferentes acabamentos, né, que podem trazer ainda mais personalidade para o seu espaço. Então não esqueça de prever onde todos esses acessórios, esses suportes aí do seu banheiro vão ficar posicionados, tá? E procure sempre instalar esses acessórios na parede no rejunte, tá? No encontro entre uma peça de porcelanato e outra, para evitar que ela trinque. Me conta aqui nos comentários se você já tinha pensado em todos esses detalhes, se já cometeu algum desses erros aí no seu banheiro. Já aproveita, me deixa o seu like aqui, que ainda tem mais 3 erros para você evitar. E também já aproveita, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para você ser avisado quando os próximos vídeos saírem. E o quinto erro muito comum é em relação às cubas. Então hoje em dia a gente também encontra vários modelos aí de cuba. Então tem a cuba de embutir, que é a mais tradicional, a cuba de apoio, de semi-encaixe. Enfim, eu já fiz um vídeo falando somente sobre cubas de banheiro. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem ainda não viu e quiser assistir. Então muita gente acaba pensando somente na estética dessa cuba e acaba não verificando as dimensões dela, se vai caber no seu espaço. Para banheiro aí do dia a dia, eu gosto sempre de utilizar a cuba de embutir, que acaba sendo a mais tradicional aí, mas tem um excelente custo-benefício, acaba sendo a mais prática aí no dia a dia, porque você consegue puxar ali a água, né, para dentro da cuba, mas tudo vai depender também do tamanho do seu espaço. Então, muitas vezes, o tamanho dele, né, que vai determinar qual o melhor tipo de cuba para o seu banheiro. Então, por exemplo, se o seu banheiro for muito pequeno, você não tiver uma profundidade muito boa para a bancada, talvez seja melhor você utilizar uma cuba de semi-encaixe, ou até mesmo fazer uma bancada com a cuba esculpida para que você consiga desenhar ela de uma forma que aproveite melhor o seu espaço. Se você optar por uma cuba de apoio, por exemplo, é importante se atentar também em relação à altura de instalação da bancada. Então, normalmente a gente costuma instalar ela de 85 a 90 centímetros em relação ao piso. E aí, se você utilizar essa bancada de apoio, é importante você considerar a altura dela, né, e descontar nessa
instalação da bancada, para que você consiga lavar suas mãos aí com conforto. Então, na hora de escolher a cuba para o seu banheiro, pense sempre em todas essas questões aí, as dimensões dela, o formato, qual o tipo de cuba que melhor vai se encaixar no espaço que você tem aí no seu banheiro e também o material dessa cuba, tá? Então, eu sempre prefiro as cubas de louça para banheiro com as quinas mais arredondadas que facilitam mais na hora da limpeza. E outro erro muito frequente que está associado aí à cuba também é em relação à torneira. E a escolha dela está diretamente relacionada ao tipo de cuba que você vai ter no seu banheiro. Então a gente tem basicamente as torneiras de parede que podem ser utilizadas aí para todos os tipos de cuba. Aí só é importante você se atentar em relação à altura de instalação dessa torneira em relação à sua cuba e também ao comprimento dela, tá? Para que a bica dessa torneira fique centralizada à sua cuba. E é muito comum a gente ver os opostos, né? Ou essa torneira muito comprida que acaba avançando aí do centro da cuba, ou até mesmo uma torneira com a bica muito curta, onde a gente tem que praticamente ficar encostando ali na cuba, né, para conseguir lavar as mãos. Então, se atente a isso, né, para que ela fique aí mais centralizada a sua cuba, para que você consiga lavar as suas mãos aí com mais conforto. E esse modelo de torneira de parede também é uma ótima opção para banheiros pequenos, né, para que você consiga ganhar mais área aí de bancada. E aí, para as torneiras de mesa, que a gente chama, que são apoiadas na bancada, a gente também encontra as torneiras de bica alta, média e baixa. Então, a altura dessa torneira também vai ser determinada de acordo com o tamanho da sua cuba. Então, por exemplo, se você tiver uma cuba de apoio, você tem que escolher aí uma cuba de bica alta e verificar aí as dimensões dela para que você consiga lavar as suas mãos com conforto. E você não precisa necessariamente instalar essa torneira de mesa atrás aí da cuba mais próxima da parede, como é o convencional, tá? Dependendo aí do tamanho da sua bancada, do formato da sua cuba, para bancadas com cuba esculpida, por exemplo, também dá para você colocar essa torneira na lateral, para que você consiga acionar ela e ter um espaço aí de cuba melhor. E agora, para finalizar esse vídeo, o sétimo erro é em relação à iluminação. É muito comum a gente ver em banheiros apenas uma iluminação no teto, né, mais geral. Só que dessa forma acaba projetando uma sombra no nosso rosto. Então, como é um espaço que a gente utiliza aí para se maquiar, os homens para fazer a barba, é importante ter uma iluminação mais frontal aí no rosto. Então, se você tiver apenas um espelho fixado na parede, você pode posicionar aí uma arandela acima desse espelho. Você consegue direcionar ela de forma com que ilumine melhor o seu rosto, ou até mesmo colocar 2 pontos de arandela ou de pendentes, né, um de cada lado do seu espelho. Se você tiver um armário superior, dá também para você embutir um perfil de LED nessa marcenaria. Então também é importante você prever algum ponto de iluminação aí próximo do seu espelho e de preferência que essa luz seja mais frontal aí para iluminar bem o seu rosto. Bom, gente, esses seriam alguns dos principais erros para você não cometer na hora de planejar o seu banheiro, para que você tenha um resultado bacana. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado e a gente se vê no próximo. Um beijo, abiantou!